Ao investir, é crucial que a gente não coloque todos os nossos investimentos no mesmo local. Isso todos nós já ouvimos alguma vez na nossa vida, não é? Então, tô voltando aqui para dar continuidade no meu vídeo. Para quem ainda não assistiu a parte 1, clica aqui em cima para vocês darem uma olhada e depois voltarem, assim não tem risco de vocês ficarem meio perdidos. Sejam muito bem-vindos, eu sou a Denise Rocha, então para quem já me conhece, é uma delícia ter você aqui de volta. E para aqueles que são novos aqui na casa, por favor, não esqueçam de se inscrever, de apertar o sininho, assim vocês não vão perder mais nenhum vídeo com a gente. Como eu disse anteriormente, então se você assistiu os vídeos anteriores, você sabe que a gente já falou sobre o CDB, sobre poupança, sobre outros tipos de investimento, inclusive o tesouro. E no vídeo de hoje a gente vai dar continuidade a essa série de vídeos, né? Então hoje vocês vão ouvir falar aqui sobre previdência privada, sobre fundos e afins. Então vai ser um pouco mais complexo, mas ainda assim vai ser uma delícia poder explicar para vocês isso. E não esqueçam de me dizer se vocês querem saber de alguma coisa a mais, tá bom? Fica ligadinho e vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre previdência privada. Previdência privada é um contrato feito pelo investidor com uma empresa de previdência privada, um banco ou uma seguradora. O investidor, ele paga um valor fixo periodicamente, normalmente por um longo prazo, em troca de pagamentos futuros vindos da seguradora. Esses pagamentos têm como objetivo ser um complemento para uma renda. Então, na maioria das vezes, você vai fazer esse tipo de investimento buscando ou visando a sua aposentadoria, porque a ideia é complementar o valor do INSS, porque todos nós sabemos que o valor pago hoje pela aposentadoria através do governo é um valor que mal dá para pagar as contas, correto? Então, normalmente a previdência privada, o contrato, tem como objetivo fazer um complemento para a aposentadoria, tá? Então, é assim que você vai ver normalmente o plano de previdência privada sendo mencionado. Eles têm algum tipo de risco, obviamente, porque a previdência privada normalmente é investida em algum tipo de fundo, então é importante que você entenda sobre esses fundos. Como eu disse no vídeo anterior, você vai ouvir um pouquinho sobre isso. Ela também vai ter algum tipo de taxa administrativa, tá bom? Então tudo isso que eu estou dizendo vai depender da empresa em que você optar por trabalhar. Eu até cheguei a dar uma olhada sobre o valor mínimo para você começar a fazer os investimentos, tá? Na época que eu ouvi falar, era mais ou menos 150, 200 reais. E hoje eu vi que você consegue iniciar um plano de previdência privada com o valor de 50 reais. Mas lembre, uma vez que você começar esse investimento, é de verdade muito interessante que você continue esses pagamentos periodicamente por um período super longo, porque afinal você está querendo complementar a sua aposentadoria. E uma coisa importante, quanto mais cedo começar, é melhor. Então, se vocês virem algum tipo de investimento chamado PGBL ou VGBL, isso eu lembro muito porque eram os que eu acabava vendendo, se chama PGBL, significa Plano Gerador de Benefício Livre, ou VGBL, Vida Geradora de Benefício Livre. A diferença é muito pequena, eu vou explicar isso num vídeo depois, tá bom? Um eu sei que dá seguro de vida e o outro não, mas esse não é o ponto agora. O ponto é vocês lembrarem que vocês precisam identificar se vocês querem ter uma aposentadoria mais segura. Isso faz me lembrar que literalmente o primeiro emprego que eu tive na minha vida foi numa empresa onde eu no caso, eu tinha 16, 17 anos, onde eu tinha que ligar para os clientes para poder tentar agendar para eles uma visita, onde os meus patrões, né, o Joaquim e o Fernando, eu ainda lembro o nome deles, iam lá e tentavam vender pra gente rica planos de previdência. Eu lembrei disso agora, falando do plano gerador de benefício livre. Então, o meu primeiro emprego, na verdade, foi justamente ligando para as pessoas que tinham muito dinheiro para poder fechar contratos, né, de previdência privada. Então, é algo que está há muito tempo no mercado, só que a gente não aprende esse lugar, né? Então, saiba que a previdência privada, apesar de não ter um retorno extremamente alto, é algo extremamente interessante de você pensar e pensar no seu futuro, né? Então, esse é um investimento bom para ficar atento, tá? E quando eu tava editando, né, a ideia desse vídeo, que eu comentei com a Rê, que é a mocinha que me ajuda, ela fez tipo uma analogia
terminologia sobre o que seria a aposentadoria. Então, para quem não sabe, a aposentadoria, ela é literalmente aquela parte compulsória, aquela parte que a gente tem que fazer no nosso salário. Sabe, todo aquele valor que sai do seu salário que vai pro INSS, aquele já é a sua aposentadoria. Só que a aposentadoria pública, aquela que quando você aposentar com 62, 65, 67, você vai receber aquele 800, 900 mil reais. A diferença é que naquela aposentadoria você normalmente não decide quanto você vai receber depois, tudo vai dependendo do que o governo está fazendo. Enquanto a aposentadoria privada, você decide quanto que você contribui para você saber quanto que você vai receber. Então isso é muito interessante, é literalmente a mesma coisa quando você faz no seu salário. A diferença é que essa você decide. Vamos falar agora sobre fundo de investimento imobiliário. Então, o fundo de investimento imobiliário, ele é muito parecido com o fundo de investimento. A diferença é que aqui a gente está investindo em imóveis que geram renda. O que significa? É como se você estivesse investindo num shopping center. A diferença é que esse fundo, você não possui o imóvel como se você estivesse comprando a casa. Você possui parte do fundo de investimento, onde você terá direito aos rendimentos, à valorização do imóvel no mercado e até a assembleia, se esse for o caso, tá? Mas lembre, você não é dono do shopping center, você é só dono do fundo de investimento, tá? FII, que seriam os fundos de investimento imobiliário, eles podem ser vendidos e comprados como ações dentro do mercado de ações, tá bom? De modo que eles podem ser mais fáceis e baratos do que você investir num imóvel comum, numa casa, numa propriedade comum, tá bom? Sem você precisar comprar, investir ou financiar uma propriedade por conta própria. Os FIIs se tornam mais fáceis e eles reduzem a barreira de entrada para as pessoas investirem, para investidores comuns. Então, por isso que é uma opção muito positiva caso você queira muito adquirir um imóvel, mas você não tem dinheiro para poder dar aquela entrada grande, faça um investimento em fundo de imóveis que você com toda certeza fará um pouco de renda. Então, gente, agora é o Tesouro Direto. O Tesouro Direto é um programa emitido pelo governo brasileiro, onde ele permite pessoas físicas comprarem títulos públicos federais pela internet. Esses títulos, eles são emitidos pelo Tesouro Nacional e eles representam um empréstimo que você, agente, faz para o governo e em troca o governo vai pagar juros em cima do valor investido, ou seja, você vai ganhar juros por estar emprestando dinheiro ao governo. Ele é uma opção super segura para quem está começando agora, porque ele tem baixo risco, ele é de fácil acessibilidade, ele tem diferentes tipos de títulos, então você vai encontrar o Tesouro Selic, o Tesouro IPCA+, e o pré-fixado. Eles têm características diferentes, então eu vou ter que entrar em detalhe sobre cada uma delas, mas vou tentar ser bem breve e bem simples para você poder entender as principais diferenças, tá bom? Acompanha a taxa Selic sendo uma opção de baixo risco e de liquidez diária. A taxa Selic é aquela taxa que ninguém sabe exatamente o que ela é, mas todo mundo sabe que ela representa a taxa básica de juros do Brasil. Essa opção, ela te protege contra a inflação. Por quê? Porque ela tem uma taxa fixa mais a variação da inflação, conhecida como IPCA. O que isso significa, gente? Que no final você vai ter um retorno real em cima daquele valor que você investiu. Oferece uma taxa de juros fixa definida no momento da adesão, sendo que é perfeito para quem procura previsibilidade nos rendimentos. Só tem um lado negativo nesta opção, tá, gente? É que se essa taxa ela valorizar, você não vai ter aproveitamento dela da taxa de juros. Então você não vai ver essa vantagem no seu investimento, tá bom? O Tesouro, gente, é um investimento extremamente seguro porque ele é garantido pelo Tesouro Federal. A facilidade de investir no Tesouro Direto a partir de pequenos valores faz dele uma opção extremamente acessível para você construir uma base sólida de investimento. Ah, e ele tem liquidez diária, tá, gente? Commodity, gente. Commodity é um termo utilizado para poder descrever produtos básicos e homogêneos. As commodities, elas são produzidas em grandes quantidades e comercializadas no mundo inteiro. Elas também têm características padronizadas. E o que significa isso? Significa que o mesmo produto que é feito no Brasil vai ter características praticamente idênticas ao produto produzido na Índia, na Austrália ou em qualquer outra parte do mundo. E tem várias opções, ou melhor, tem vários tipos de commodities. Eu vou falar para vocês literalmente só algumas, mas a lista é imensa.
Como opções, a gente pode citar o ouro, a prata, o cobre, a gente tem também soja, milho, café, a gente é lotado deles, tem petróleo, tem gás natural, tem também o gado bovino, o gado suíno, então você pode ver que tem muita opção de commodities no mundo, inclusive no Brasil, né? Uma coisa que a gente não pode esquecer é que commodities têm um valor extremamente volátil e apesar disso a gente não consegue dizer se ele é um produto seguro ou se ele é um produto de alto risco. Por quê? Porque tudo vai depender de vários fatores. A gente tem o clima, tem a geopolítica, tem oferta e demanda global. Um ótimo exemplo disso é só vocês verem o que acontece com o petróleo. Tudo que acontece no Middle East literalmente impacta no valor do barril no mundo inteiro. Então, por isso que é difícil dizer se ele tem alto risco ou se ele é seguro, mas ele dá uma rentabilidade boa se não tivesse esses altos e baixos do mercado, sabe? Para investir, você pode adquirir através de corretoras conhecidas como brokers, bancos ou plataformas de investimento online. Uma delas é a Optima, que é uma que eu conheço, ou até comprar commodity física, gente. Uma amiga minha chegou a perguntar para mim quando eu estava explicando sobre isso. É tipo aqueles tiozinhos que vendem ouro nas lojinhas, tipo compra-se ouro, vende-se ouro. É exatamente aquele. Se você quiser comprar o ouro físico, é só você ir naquela lojinha que você compra. O único lado negativo é que você vai precisar de um local para guardar o seu ouro se você decidir comprar ele físico e não online, entende? De qualquer maneira, eu agradeço muito vocês terem ficado comigo hoje. Eu sei que é muita informação, é mais uma lista de investimentos, então se tiver algum que você queira saber especificamente, avisa aqui embaixo que assim que eu tiver a oportunidade eu vou publicar sobre ele. Mas não se preocupe, todos que estão falando dos últimos vídeos e dos próximos, eu vou fazer um vídeo específico para cada um desses investimentos, porque eles são extremamente interessantes e complexos e a gente precisa aprender. De qualquer maneira, eu agradeço muito a sua presença, tenha um ótimo fim de noite e um resto de semana maravilhoso. Beijo, até mais.